Existe uma entidade que comprou o Bitcoin quando você estava com medo de comprar, que vendeu o Bitcoin quando você estava convicto de que subiria ainda mais, que criou pânico e fez você vender no fundo, e a euforia que te fez comprar no topo. Essa entidade não é uma conspiração, é a lógica do mercado. E ela tem nome. Richard Wyckoff, um dos maiores analistas da história do mercado financeiro, que atuou ativamente no início dos anos 20, chamou essa entidade de o homem composto. A soma das decisões dos grandes players, das baleias, dos grandes fundos, todas elas somadas e indo na direção contrária da grande maioria, indo na direção contrária do varejo. E o que ele descobriu é que esse jogo se repete em ciclos. Isso se repete no mercado de ações, no mercado de commodities e no Bitcoin é ainda mais acentuado. Hoje você vai entender o mapa desse jogo e vai poder identificar em qual fase ele está agora. Eu sou Leandro Guedes, esse é o Blindagem Cripto e aqui você vai sair do investidor emocional para o investidor estratégico. Antes de entrar nas fases identificadas por Wyckoff, preciso te mostrar 3 ideias que estão por trás de tudo isso. A primeira delas é que o preço sobe quando tem mais gente disposta a comprar o ativo ao invés de vendê-lo. O preço cai quando tem mais gente querendo vender do que comprar. Isso parece óbvio, mas a maioria das pessoas age como se o preço tivesse uma vida própria, como se subisse porque ele é bom, ou caísse porque ele é muito mau. E o homem composto manipula exatamente essa emoção. A segunda e muito importante é que todo o movimento do preço foi construído antes mesmo dele acontecer. Se o Bitcoin subir 300% nos próximos 6 meses, pode ter certeza, alguém estava comprando muito Bitcoin antes desse movimento acontecer. A magnitude da alta do ativo é proporcional à acumulação que aconteceu antes de todo o movimento. Quanto maior a preparação, maior será o movimento. É como se fosse uma mola. Quanto mais você comprimi-la, quando você soltar, mais longe ela vai. A terceira é a mais valiosa para você identificar o que está acontecendo em tempo real. Volume e preço precisam estar alinhados para que a tendência seja verdadeira. Volume é o esforço. Quantas pessoas estão negociando e quanto elas estão acumulando. O preço é apenas o resultado. Se o preço sobe muito, com o volume indicando que está também aumentando, a alta será real. Existe convicção por trás deste movimento, mas se o Bitcoin sobe muito com um volume baixo, essa alta não tem convicção, não existe acumulação por trás deste movimento. E outra informação bastante valiosa, se o preço do ativo está caindo com um volume monstruoso, mas não se movimenta tanto assim, é um indicativo muito forte de que um volume grande comprador está acontecendo. Existe uma instituição acumulando. Agora fixe essas 3 ideias na sua cabeça para você poder entender os movimentos que vamos abordar daqui para frente. O ciclo de Wyckoff tem 4 fases. Muitas pessoas, se não a grande maioria, passa por todas elas sem perceber exatamente por que está passando. Porque elas foram desenhadas para que você não perceba que isso está acontecendo. A fase 1 é a acumulação. O mercado está lateral, semanas, às vezes meses, sem direção nenhuma, sem você ter ideia do que está acontecendo. As notícias que chegam são todas negativas. Os influencers não sabem para que direção o preço está indo. E a maioria do varejo já está entediada e vendendo o que sobrou em suas carteiras. E o que você sente nessa fase é que o mercado não vai a lugar algum. Você simplesmente abandona sua posição ou desiste de vez do mercado. E o que o homem composto está fazendo? Está comprando silenciosamente, absorvendo todo o movimento de venda, mas sem caracterizar grandes volumes, sem fazer com que o preço volte a subir para que você não perceba exatamente o que está acontecendo. E tem 2 momentos específicos nessa fase que você precisa conhecer. E o primeiro é o que Wyckoff chamou de Selling Climax, o clímax de venda. Um dia de queda violenta, volume absurdo, parece que é o fim do mundo. É o momento em que o varejo capitula completamente. É exatamente aí que o homem composto abre o guichê de compra no máximo. E o segundo movimento é o spring, exatamente
a mola. Um mergulho final abaixo do suporte que parece confirmar que vai continuar caindo. O varejo que ainda estava segurando vende com medo e o preço volta a subir rapidamente. Foi uma armadilha, a última chance de compra barata antes do próximo movimento. A fase 2 é um mercado. A subida. O preço começa a subir. No início devagar, lentamente. O varejo ainda está cético, com medo do que pode acontecer. Eu já vi isso antes. O preço vai cair de novo, mas não para de subir, mesmo que lentamente. E quando o ceticismo vira uma crença, acontece o fear missing out, o medo de ficar de fora. As notícias começam instantaneamente a ficar positivas e todas as thumbnails dos influencers estão verdes. O volume aumenta e mais pessoas começam a entrar de volta no mercado. E o que você sente nessa fase? Eu sabia que ia subir, deveria ter comprado mais. Ou é melhor entrar agora antes que o preço suba ainda mais e eu fique para trás desse movimento. E o que o homem composto está fazendo nessa hora? Deixando que o preço suba. Ele comprou durante a fase de acumulação. Ele deixa que o varejo empurre os preços para cima e enquanto isso está esperando o momento certo, planejando a sua saída. Aí entramos na fase 3, que é a distribuição. O preço chegou alto, as pessoas estão felizes, todas as manchetes positivas, começamos a convidar os nossos amigos para investir nessa oportunidade de ouro. O mercado fica lateral de novo, para de subir, aquele tédio começa a bater, mas o varejo está convicto, é apenas uma pausa para voltar a subir. E o que o homem composto está fazendo? Está vendendo. Tudo o que ele acumulou e aguardou está vendendo agora. Enquanto isso, o varejo entusiasmado está comprando cada vez mais. E aqui temos 2 momentos específicos também. O clímax de compra, um dia de alta violenta, volume enorme, parece que vai explodir para cima. É o momento de máxima euforia, é exatamente aqui que o homem composto está descarregando o máximo que ele pode. E o segundo momento é um falso rompimento para cima que faz o varejo comprar com tudo, achando que vai disparar. Ele reverte rapidamente uma armadilha antes da queda. E chegamos na 4ª fase, que é o markdown, que é exatamente o momento de queda. O preço começa a cair. O varejo ainda está descrente. É só uma correção para voltar a subir logo em seguida. Mas infelizmente não é. E o que você sente inicialmente nessa fase é a negação. Depois vem o medo e por fim o desespero. E aí a dor fica insuportável e você vende no fundo. E por fim o ciclo recomeça. Acumulação, markup, distribuição e markdown. O homem composto então compra o desespero do varejo, vende em cima da sua euforia. Sempre foi assim e sempre continuará sendo. Me conte aqui nos comentários em qual dessas 4 fases foi a que você mais perdeu dinheiro. Agora a pergunta que todo mundo quer responder: em que fase do ciclo estamos agora? Lembra do vídeo que falamos das ondas de Elliott e da retração de Fibonacci, apontando para uma região entre 48 mil e 54 mil dólares? Olhando pela ótica do Wyckoff, esse argumento fica ainda mais robusto. Vou deixar o vídeo aqui nos cards para que vocês possam assistir depois que terminar esse. O Bitcoin saiu de 126 mil dólares aproximadamente e está em fase de markdown. Estamos vendo o preço corrigir e atingir um desconto máximo de 50% em apenas 3 dias de negociação no mês de fevereiro. Atualmente, próximo aos 75 mil dólares, temos um desconto de 34%. E para você que entende agora os movimentos de Wyckoff, já sabemos que não tivemos o clímax de venda, aquele momento de dor extrema, de desespero do varejo, que é exatamente o momento em que o homem composto vai começar a encher o carrinho com a mão pesada. Basta olhar no seu gráfico agora que o volume está muito baixo. E basta acessar o link na descrição desse vídeo do nosso índice da dor. Esse índice mede exatamente o momento de dor máxima do mercado e acertou todos os topos e todos os fundos dos últimos ciclos. Link na descrição e QR Code na sua tela. E se o clímax de venda ainda não aconteceu, é um sinal fortíssimo de que o homem composto ainda não está disposto a entrar com todas as suas armas. Está aguardando um desconto ainda maior
para fazer aportes volumosos. E é exatamente aí que a sua preparação será testada. Não estou dizendo que isso vai acontecer amanhã, estou dizendo que vai acontecer e agora você tem todas as ferramentas para reconhecer este momento. E para você que está assistindo esse vídeo, qual a região de preço você acha que vai acontecer o clímax de venda desse ciclo? Entender o Wyckoff não vai servir de absolutamente nada se você não puder mudar o seu comportamento. Então vamos ao que realmente importa nesse vídeo. O que um investidor blindado faz em cada uma dessas fases? Durante a fase de acumulação, não deverá ser levado pelo tédio. Entenda que essa é a melhor zona para fazer aportes. Monitore sempre o volume do ativo, monitore o índice da dor e em momento algum entre em pânico. Aquela queda falsa que parece ser o fim do mundo será o nosso melhor momento de realizar aportes. No mercado, não entre com tudo durante o FOMO. Divida seus aportes. Você sabe que existem pequenas correções mesmo durante os movimentos de alta e sempre serão melhores oportunidades do que entrar durante a euforia. Durante a fase de distribuição, não compre durante a euforia de compras. Quando todo mundo estiver eufórico, o preço estiver subindo, mas o volume não estiver acompanhando, é um sinal bem claro de que os grandes players estão saindo do mercado. E durante o markdown, não faça preço médio em ativos que está caindo. Proteja sempre o seu capital. Busque estratégias de hedge e proteção. E principalmente, tenha paciência durante essa fase, sabendo que quanto maior for a dor para o varejo, melhor será a sua oportunidade logo em seguida. E o resumo é simples. O investidor blindado age exatamente no momento em que o varejo está paralisado pela sua emoção. Compra quando todos estão vendendo com desespero. Vende exatamente enquanto todos estão comprando com uma euforia. Isso não é fácil. É o comportamento mais difícil de se executar no mercado. Mas agora você tem um framework para identificar cada um desses momentos e saber exatamente o que está acontecendo. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, se acrescentou alguma coisa na sua visão de mercado, se inscreva imediatamente no canal. O Homem Composto existe há mais de 100 anos e certamente vai existir por mais 100. Não porque os investidores são ingênuos, mas porque as emoções humanas são previsíveis e eles sabem explorar exatamente isso em você. A diferença entre ser uma vítima ou ser o estrategista não se trata apenas de inteligência, trata-se de ter o mapa e agora você tem. Meu nome é Leandro Guedes, esse é o Blindagem Cripto e nos vemos no próximo vídeo.